A paz do Senhor, que prazer estar contigo. E o desejo do meu coração é que você seja abençoado por esta palavra. Nós vamos estar falando de uma arma poderosa que está à disposição daquele que serve ao Senhor Jesus. Uma arma que te leva a vencer os ataques do maligno, as ações, as armadilhas, toda forma de ataque contra o crente em Jesus. Existe uma arma que te faz vencedor. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria que você curtisse, comentasse e também, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoados por Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tiago, capítulo 4, e o versículo 10, também diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro, Tiago, dando uma dica de como é possível alcançar o favor de Deus, como é possível que o Senhor olhe para nós e nos exalte. Não é no sentido de te deixar orgulhoso, mas quando a palavra diz te exalta, é no sentido de te abençoar, de te prosperar, de fazer com que a tua vida venha a ser gloriosa, venha manifestar as bênçãos de Deus a todos os que te conhecem, para que você possa ser verdadeiramente uma luz, um reflexo daquilo que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora é interessante que os dois apóstolos, eles falam sobre humilhar-se. Por que humilhar-se diante do Senhor? Porque quando você se humilha, o Senhor te exalta. Agora deixa eu dizer algo para você. Humilhar-se, existe uma ação que Deus reconhece como humilhar-se diante dele. Não é aquela oração que você diz, Senhor, eu me humilho, ou você pensar, eu estou humilde. Não, humilhar-se é um ato e nós vamos aprender hoje como se humilha diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia fizeram uso desta arma para alcançar o favor de Deus. Nós vamos hoje ler na palavra de Deus muitos versículos, muitos textos, onde vamos ver pessoas fazendo uso desta arma, humilhando-se diante de Deus e tendo resposta. Você não encontrará na palavra de Deus alguém que tenha se humilhado perante o Senhor e não tenha alcançado a misericórdia. Até mesmo Acabe, um rei mau, quando ele se humilha diante do Senhor, e não com palavras, mas como o ato que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Quando ele se humilha diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso chama Elias e diz, olha só como Acabe anda humilde, como tem se humilhado perante mim, e a misericórdia do Senhor alcança. Outro detalhe, os bruxos, os satanistas, os ocultistas, eles entendem muito bem o princípio do sacrifício e por isso o praticam regularmente. Por quê? Porque todo sacrifício atrai espíritos e nós, os que servimos a Deus, já temos o Espírito Santo em nós. Porém, quando fazemos uso desta arma, quando realizamos sacrifícios, o Espírito Santo do Senhor tem mais poder na nossa vida. A nossa carne se debilita, mas o Espírito fica forte. É importante nós frisarmos que nós vivemos num mundo físico, porém comandado por espíritos. A palavra diz que Deus é espírito. E eu digo para você que nós não temos uma compreensão muito boa do que é espírito. O que é um espírito?
mas a palavra afirma que Deus é Espírito, a palavra afirma que a nossa luta também não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra os seres humanos, não é contra as pessoas, mas é contra espíritos, contra potestades, contra hostes da maldade. Então nós precisamos compreender que o nosso espírito é que está no comando. Se o espírito de uma pessoa está forte, está animado, o seu corpo estará bem, o seu corpo caminhará em luz e será vencedor. Porém, se o espírito está mal, se o espírito está fracassado, toda a vida dessa pessoa estará fracassada. Por isso, a arma que nós temos para vencer é humilhar-se diante de Deus. E aí você deve estar se perguntando, como eu faço para me humilhar diante de Deus, não apenas com palavra? Porque existe algo que quando nós praticamos, Deus entende como humilhar-se diante dele. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só que maravilhoso! Existe aqui uma junção de fatores, de atos que te levam a uma vida de vitória. Humilhar-se, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Mudar de direção. Quando nós temos essas atitudes, a palavra diz que o Senhor então ouvirá dos céus. Antes dessas atitudes, Deus não ouve. Muitas vezes você está apenas orando, mas não está se humilhando. Você não está se convertendo dos seus maus caminhos, não está buscando a face do Senhor. Mas quando você pratica esses atos, Deus te perdoa os seus pecados e sara a sua terra. Nós compreendemos nesta palavra que quando nos humilhamos, oramos e buscamos a face do Senhor, nós terminamos convertidos à vontade de Deus. Toda pessoa que começa a se humilhar, a orar, a buscar, a querer a presença do Senhor, ele será convertido à vontade de Deus. Antes, os seus desejos, as suas vontades eram para as coisas contrárias a Deus. Mas a partir desse momento em que começa a buscar a face do Senhor, a se humilhar diante do Senhor, ele começa a se converter àquilo que Deus quer para a sua vida. O Senhor ouve e o Senhor perdoa e o Senhor sara. Quando fala que o Senhor perdoa, Ele perdoa todos os teus pecados. Ele ouve a tua oração e Ele sara a tua terra. Quando fala de sarar a terra, fala de sarar o teu corpo físico, de sarar as tuas finanças, de sarar os teus relacionamentos. Eu preciso que o Senhor me escute, que o Senhor me perdoe e que o Senhor sare a minha terra. Se você está assim como eu, precisando do favor de Deus, então fica comigo até o final desse vídeo. Você será tremendamente abençoado com o aprendizado desta palavra, se você colocar em prática. Nós falaremos agora sobre homens e mulheres que fizeram uso do jejum para alcançar o favor de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o versículo 1 ao 3 diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Presta atenção, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas. 3 povos se levantam contra o rei Jeosafá. Então vieram alguns e avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá
temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Nós percebemos aqui que o inimigo, muitas vezes, ele junta pessoas para destruir a pessoa que serve a Deus. Ele junta pessoas e situações para que você não tenha como escapar. Ele faz com que circunstâncias fiquem tão adversas que você se vê cercado. Josafá estava cercado por uma grande multidão. E essa grande multidão eram exércitos gigantescos. E ele não tinha nem sequer como se mover ou como se preparar, pois eles já estavam muito próximos. E muitas vezes nós estamos assim. O inimigo se levanta contra a nossa vida de uma maneira tão terrível, juntando situações, circunstâncias, nas finanças, ataque no nosso casamento, ataque na nossa família, ataque no nosso trabalho. E o ataque é tão grande que não há como, aos olhos humanos, escapar dessa situação, e o que vem ao nosso coração é o temor. Mas nós aprendemos com Josafá. A palavra diz que ele apregoou um jejum. E nesse jejum, nem as crianças, nem os animais, ninguém comia e ninguém bebia. Entraram em um jejum poderoso. E quando eles entraram nesse jejum, tiveram vitória. Deus trouxe um grande livramento. Por mais improvável que parecesse a vitória, o escape de Josafá, porque eles se humilharam diante de Deus, eles foram vencedores. Qual é a arma que te leva a uma vida de vitória? Humilhar-se. E o que é humilhar-se diante de Deus? Humilhar-se diante de Deus é jejuar. Nós aprenderemos isso no decorrer dessa palavra. Deus entende e compreende que quando você está jejuando, então verdadeiramente você está se humilhando diante dele. Não são palavras. Ah, Senhor, eu me humilho diante de ti. Se eu me humilhar, nós até cantamos o hino. Irmãos, humilhar-se não são palavras. Humilhar-se diante de Deus só existe um caminho, o jejum. E é o que você vai perceber no decorrer desta palavra. Atos capítulo 10, versículo 30 e o 31 diz assim: E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Nós já começamos a perceber aqui o poder do jejum. Primeiro, quando você está se humilhando diante de Deus em jejum, Deus envia os seus mensageiros para trazer resposta à tua oração. Veja que ele diz: estava em jejum há 4 dias, orando em minha casa. E o que acontece? Se apresenta um homem com vestes resplandecentes, trazendo resposta, dizendo: as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas estão diante de Deus. Muitas vezes nós ofertamos, dizimamos, socorremos, porém não jejuamos. É necessário um conjunto de coisas para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, para que tenhamos resposta. Quando você ora, quando você jejua, se humilha diante de Deus, Deus envia o mensageiro para responder a tua oração. Daniel, capítulo 6, o versículo 18, diz assim: Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Até aqui. O seu amigo Daniel havia sido lançado na cova dos leões, para ser devorados pelos leões. E o que este rei faz?
ele vai para a sua casa e passa a noite jejuando, clamando, e Deus responde a sua oração, porque o anjo do Senhor veio e tapou a boca dos leões e Daniel não foi devorado. O que isso representa para nós? Que eu e você podemos fazer um jejum por um amigo, por um parente, alguém da tua casa, alguém da tua família que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não é salvo, que está preso, assim como Daniel estava preso. Agora, quem sabe o teu amigo está preso pelos grilhões espirituais, não consegue encontrar a salvação, não consegue se libertar para ter um encontro com Jesus. Você pode estar jejuando por ele. Tem alguém enfermo, você pode estar jejuando por um amigo. Quando você se humilha por alguém, Deus vai responder a tua oração. Daniel capítulo 9 e o versículo 3 diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Novamente nós vemos agora não o rei jejuando por Daniel, mas Daniel em jejum, Daniel em consagração. Diante do jejum de Daniel, a palavra diz que Gabriel, o homem Gabriel, o anjo, ele volta e traz consolo e respostas a Daniel. Você pode ler depois esse texto. Se você precisa de resposta, se você precisa de consolo, se você precisa que Deus venha responder você, que o Senhor venha trazer revelação a uma situação, a arma que você tem para isso é o jejum. Comece uma consagração, jejue e você verá Deus trazendo resposta para você, trazendo revelação. Salmos 35 e 13 diz assim: Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Aqui novamente nós vemos outra pessoa intercedendo por amigos. Nós vemos o rei Davi dizendo, quando eles estavam enfermos, o rei fazia o quê? Jejuava, clamava. Então você deve orar e jejuar por alguém que está enfermo. Quando você jejua por alguém que está enfermo, o Senhor responde, porque Ele entende que você está dizendo: eu sou dependente de Ti, ó Deus. Os meus amigos são dependentes de Ti. Os meus familiares são dependentes de Ti. Me ajuda. Quando você estiver jejuando, lembre-se, Deus está olhando por ti e responderá a tua oração. Jonas, capítulo 3, o versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Você deve conhecer essa história. O profeta Jonas, ele é enviado a Nínive com a seguinte mensagem: a cidade será destruída. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Essa era a mensagem do profeta que Deus havia colocado na sua boca. Porém, os homens daquela cidade creram na profecia e se humilharam. De que forma? Proclamando um jejum, e agora também todos jejuam, até mesmo as crianças. Hoje em dia, nós estamos tão distantes de fazer uso desta arma que nós não jejuamos, e quando se fala de nossas crianças jejuarem, muita gente fica escandalizada. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos as crianças jejuando e até mesmo os animais. E é maravilhoso nesse texto, nessa história de Jonas, que o Senhor vai conversar com Jonas, porque Jonas se revoltou porque Deus não destruiu a cidade, porque viu aquele povo se humilhando com jejum e até mesmo os animais que jejuaram. Por quê? Porque diz assim a palavra: você não tem pena das 120 mil almas
que moram em Nínive e também dos animais? Veja só que interessante. Se você precisa de uma resposta de Deus, se você precisa de uma mudança na tua vida, uma mudança na tua história, você pode proclamar e deve proclamar um jejum com toda a tua família, tua esposa, teus filhos. Ah, mas são pequenos, pastor. Não importa, programa um jejum com eles. Quem sabe o jejum das crianças um pouco menor, mas que passe uma refeição. E você verá que Deus se agrada, que Deus estará vendo a humilhação de vocês diante dele e serão abençoados. Há uma história maravilhosa também em Esther, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Aqui nós vemos a rainha Esther proclamando um jejum, porque haviam se levantado contra o seu povo com ordem para matar a todos os judeus que habitavam naquela terra. Mas Esther proclama um jejum, juntamente com as suas servas, juntamente com todo o povo, e por causa deste jejum, desta humilhação diante de Deus, dizendo: Senhor, nós não temos como nos defender, dá-nos o socorro, ajuda-nos. Deus viu a humilhação, viu aquele jejum e trouxe uma vitória espantosa para o povo de Israel. Deus é maravilhoso. Todos aqueles que se aproximam de Deus terão o favor de Deus. A trama do inimigo foi desfeita contra o povo de Israel através do jejum. Então, meus queridos, vocês que estão me ouvindo, se você precisa que Deus responda, que Deus desfaça o ataque do inimigo na tua vida, o jejum é a arma mais poderosa que você pode ter quando aliada à tua oração e à busca pela face do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor em Joel, capítulo 2, e versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Como é possível converter-se à vontade de Deus? O profeta Joel já deixa claro. Isso é feito com jejum, com choro e com pranto. Se você deseja uma mudança de vida, uma transformação na tua vida, muitas vezes a tua luta é contra você mesmo. Não consegue vencer os teus vícios, não consegue vencer as tentações, não consegue produzir ou não consegue fazer com que o teu salário seja suficiente, não consegue avançar, não consegue fazer com que o teu casamento avance. Joel, ele diz, ele como profeta, dizendo, Deus falando, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como que você se converte? Não é com palavras, mas com atos. E o primeiro ato, jejum. Segundo, choro. E o terceiro, um pranto, um clamor. Se você se converter ao Senhor, os teus caminhos serão abençoados. Mas isso é com jejum, choro e pranto. Para encerrar, Esdras capítulo 8 e o versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Apregoei um jejum para nos humilharmos. Aqui agora encerra este ensinamento, como que você se humilha diante do Senhor com o jejum. Apregoei um jejum para nos humilharmos. Esdras está na missão de reconstruir a cidade de Jerusalém e ele está a caminho
de Jerusalém para cumprir esta missão. Porém, quando ele está junto ao rio Ava, ele percebe que ele não tem exército, que ele não tem soldados, ele está com o povo, ele está com bens, com riqueza, mas está inseguro porque não há quem o proteja. Então, o que ele faz? Ele programa um jejum, proclama aquele jejum e ele pede caminho seguro para ele, porque ele diz caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Você quer um caminho seguro na tua vida? Você quer que o Senhor proteja você, que o Senhor proteja os teus filhos, que o Senhor proteja os teus bens, as tuas riquezas? Proclama um jejum. Seja você aquela pessoa preventiva, não aquela pessoa reparativa. Depois que o caldo entornou, depois que o casamento desandou, depois que o teu negócio fracassou, e aí você vai buscar. É possível? É sim, nós percebemos aqui nesse estudo, pessoas que buscaram ao Senhor depois, como Josafá, quando já estava cercado, quando o inimigo já estava para destruir, então ele clama. Mas nós percebemos aqui que Esdras, ele proclama um jejum para que o seu caminho seja abençoado. Então, se está tudo bem na tua vida, você também deve proclamar um jejum e se humilhar diante do Senhor para que Ele venha trazer segurança para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Quando você for proclamar um jejum, quais são os objetivos desse teu jejum? Antes de você iniciar um jejum, proclame, descreva quais os objetivos do teu jejum. E aí você vai dobrar o teu joelho, vai falar com Deus e vai dizer: Senhor, eu vou me humilhar diante de Ti, Pai. Com jejum, com oração. Meu jejum começa agora e vai encerrar tal hora, ou tal dia, tal hora. E você verá a mão de Deus em teu favor, trazendo revelação, enviando o anjo mensageiro, trazendo resposta, desfazendo as ciladas, desfazendo as armadilhas, trazendo segurança, sarando os enfermos, trazendo as bênçãos nas finanças. Deus é poderoso e Ele, mais do que poderoso, Ele quer ter relacionamento com seus filhos. O que mais você pode dar para Deus do que o teu jejum, a tua consagração? Então pensa nisso, proclame um jejum e você terá vitória. Amado irmão, irmã, eu espero que esta palavra tenha sido de bênção para você, que tenha trazido luz para que você tenha a resposta de Deus, que tenha o favor de Deus em algo que você precisa. Se você foi abençoado por esta palavra, comenta, dá um glória a Deus, um amém, algo que vai no teu coração, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Compartilhe esta mensagem com os teus amigos e também se inscreva no canal para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui. Nós temos também outros vídeos que estaremos postando sobre viagens que a gente faz, viagens às congregações, viagens missionárias. E se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta também para que a gente possa estar produzindo algo que seja útil para você. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.